ideia do tema, né, que é a precarização do trabalho, eu vou tentar pegar por três ângulos. Então, vamos lá, só para sem fazer suspense, o primeiro é o processo de expropriação, o segundo é a reconfiguração das classes trabalhadoras, e o terceiro são as políticas paliativas. Esses são os três ângulos da catástrofe. Mas a gente ainda pode, se der tempo, acrescentar a questão da pandemia e o problema da escala da tragédia social contemporânea. Então, vamos lá ver, eu estou contando o tempo aqui, e vamos ver se eu consigo me manter no tempo. Eu sempre boto aqui do lado o, o cronômetro, que é para segurar, né? Senão a gente vai embora e não presta atenção no mundo. Bom, então, o primeiro ponto, assim, eu trabalho com Marx, vocês já viram na apresentação, digamos que a minha referência central teórica é Marx, um Marx não economicista, um Marx não politicista, um Marx que não é uma religião, um Marx que é uma plataforma de pensamento que ajuda a gente a escalar os processos históricos contemporâneos e obriga a gente a saltar dessa plataforma e tentar compreender o mundo contemporâneo, porque Marx já morreu e ele não vai poder explicar hoje. Né? Então, um dos elementos fundamentais da expansão das relações sociais capitalistas foi, historicamente, e segue sendo, a expropriação do povo do campo. Essa expropriação do povo do campo ela se inicia muito precocemente na Europa e hoje, na atualidade, eu diria que ela está praticamente concluída na Europa e nos Estados Unidos, mas não está concluída no resto do mundo. E nós temos um mundo ainda em torno de entre 50% e 55% da população mundial no campo, e no século XX a expropriação do povo do campo foi num ritmo alucinado e numa violência impressionante, com uma aceleração importante a partir da década de 60, com a chamada Revolução Verde, organizada em conjunto pelo Banco Mundial, pela Fundação Rockefeller e a Fundação Ford, que foram os principais disparadores desse processo, e que hoje se espalha mundo afora com a praga dos agrotóxicos e dos transgênicos, mundo afora na agricultura capitalista. A expropriação do povo do campo não é a única expropriação promovida pela expansão capitalista, e isso foi talvez uma inquietação nova, que foi observar que se trata de uma expropriação de quaisquer meios de existência e de quaisquer anteparos que as populações consigam colocar frente à dinâmica dos mercados. Então, portanto, digamos que, em parte, o Polanyi já tinha antecipado a tragédia social de uma sociedade sem anteparos frente ao mercado, mas no tempo dele, essa tragédia, digamos, ainda acontecia com massas camponesas muito maiores do que as de hoje, com massas camponesas ainda muito mais distantes do mercado do que as na atualidade, então muito mais sujeitas às condições do mercado, e principalmente com uma expectativa de que o direito, que as conquistas no direito pudessem ser sólidas o suficiente para garantir que parcela da reprodução da vida humana e social estivesse fora do mercado, especialmente crianças e velhos, né? Educação, alimentação, saúde infantis e garantia de aposentadoria, especialmente para idosos, o que nós não estamos mais assistindo. Os últimos 25 anos do século XX
foram anos de expropriação de direitos, em especial aqueles direitos que salvaguardavam parcela da população, de uma competição exacerbada em péssimas condições, nomeadamente a questão das aposentadorias e, o mais surpreendente, a expropriação dos direitos associados a contratos de trabalho. A gente pode fazer uma comparação que é um pouco anacrônica, mas dá uma ideia, que quando, no século XIX, Marx e vários historiadores analisaram isso, ocorreu não só o cercamento direto dos campos e a expulsão dos camponeses no mundo europeu, mas também o que foi chamado cercamento parlamentar, que a partir de maiorias proprietárias nos parlamentos, os parlamentos derrubavam as leis que garantiam, as leis tradicionais, consuetudinárias, ou mesmo já leis inscritas no direito burguês clássico, esses parlamentos eliminavam essas leis. Então, esse já era um processo que ocorria no século XIX, e no século XX e no século XXI ganharam uma escala internacional e dimensões impensáveis, impensáveis no século XIX. Além desses cercamentos das terras, além dos cercamentos parlamentares de retiradas brutais de direitos das classes trabalhadoras, nós ainda estamos assistindo fenômenos adicionais, que são cercamentos das águas. Esse está em plena aceleração, o caso brasileiro. Eu vou tentar manter os exemplos no caso brasileiro, mas esses cercamentos das águas estão em curso em todo o país, não apenas pela privatização das empresas de fornecimento de água e de saneamento, mas também pela captura dos rios, pelos processos de irrigação, e esses processos de irrigação vêm retirando uma boa parcela dos trabalhadores e dos moradores em regiões que até então tinham água e que deixam de ter acesso à água pelos processos de irrigação, por exemplo, no caso de algumas águas doces, mas também expropriação de águas salgadas, que são... Cada um desses fenômenos tem um desenho peculiar. Isso significa massas crescentes de trabalhadores provenientes, seja do campo, seja já das cidades, colocados em condição de concorrência interna para a venda de força de trabalho cada vez maior. Esse fenômeno atravessou todo o século XX, mas chega numa escala nova no final do século XX e adentra o século XXI já nessa escala, do que resulta massas e massas e massas de trabalhadores sem direitos ou com escassos direitos. A contraface desse processo é uma intensificação da centralização e da concentração da propriedade de capitais e um entrecruzamento enorme entre esses proprietários, tanto nas escalas nacionais quanto em escala internacional. Então, esse é o primeiro ângulo, é o ângulo das expropriações. O segundo ângulo resulta, em parte desse processo, que é uma reconfiguração das classes e massas trabalhadoras que resulta desses movimentos, que não são movimentos necessariamente intencionais do capital, todos eles são movimentos que integram o processo expansivo do capital e que levaram, a meu juízo, estão levando a um tipo de relação de trabalho que dispensa o emprego. Bom, isso aí, a discussão da transformação do emprego ao trabalho, a gente estava acostumado a pensar o trabalhador como um trabalhador empregado, e agora a gente tem de pensar o conjunto dos trabalhadores como os que têm emprego e os que não têm emprego, embora ambos estejam vinculados a proprietários capitalistas.
essa transformação, se a gente tiver tempo, eu posso aprofundar um pouco, porque ela envolve uma série de outras formas razoavelmente brutais, e uma delas é que é o uso dos bens de uso dos trabalhadores como capital para os capitalistas que se servem dessa força de trabalho, mas não para o trabalhador. Então, o exemplo do Uber é um exemplo claro. O carro para o trabalhador é simplesmente um carro. Para o dono do carro, supondo que o trabalhador seja o dono, o proprietário do carro, ele não tem capital, ele tem apenas um objeto de uso. O automóvel dele vira capital para a empresa Uber, e apenas para a empresa Uber. Essa é uma discussão interessante, mas ela é um pouco longa, então eu vou só assinalar e vou tentar marcar os aspectos mais importantes dessa reconfiguração de classes e massas trabalhadoras. Eu venho usando esses dois termos, classes e massas, talvez não muito refinadamente, para dar conta do fato de que uma parcela expressiva da população trabalhadora ainda está regida por contratos e, portanto, ainda detém direitos, ainda que eles sejam decrescentes, mas uma parcela crescente da população trabalhadora nem sempre se verifica ou se considera como classe trabalhadora, uma vez que esses vínculos de sujeição ao empregador ou ao capital, se a gente quiser fazer uma reflexão mais ampla, mais abstrata, parecem tênues, não parecem tão claros. O aspecto econômico principal dessa reconfiguração é a precarização das relações laborais e a sua contraparte, o estímulo ao empreendedorismo. Eu não sei se vocês viram, hoje saiu uma charge muito interessante no Carta Maior. Eu não sei compartilhar a tela, mas é uma ilustração do Vitor Teixeira, em que um homem gordo, um capitalista de cartola, com dinheiro na cartola, sentado numa carroça de luxo, que tem uma suástica nas costas, guia como se fosse um cavalo, e é um entregador de aplicativo pedalando uma bicicleta com Uber Eats, iFood, Rappi, com várias caixas empilhadas, e o patrão, entre aspas, sacode as rédeas dizendo: mais rápido, empreendedor. Então, assim, o empreendedorismo, digamos, é o enfeite do bolo dessa precarização, é o bloqueio da referência social aos direitos, é o descrédito com relação aos direitos, uma vez que eles se revelaram como efêmeros, como frágeis, como incapazes de serem mantidos, e esse não é um problema só brasileiro, embora o caso brasileiro, a velocidade, a profundidade dessa devastação sejam maiores. Portanto, é um aumento da concorrência entre setores de trabalhadores, estimulado pelo empreendedorismo, que designa direitos como sendo privilégios. É um aprofundamento dos guetos sociais e das diversas formas de opressão que incidem, sobretudo, sobre os trabalhadores precarizados, mas também sobre aqueles não precarizados, uma vez que eles estão sob ameaça permanente e, portanto, de serem precarizados e, portanto, mais frágeis no sentido de se organizarem para defender direitos que eles próprios já não têm mais muita certeza se são legítimos. Então, essa é uma questão importante a ser pensada, porque são aspectos subjetivos, mas são aspectos muito relevantes. O aumento das opressões, eu não sei se vocês já entraram em contato, por exemplo, eu não sei não, eu sei que vocês já entraram em contato
com trabalhadores de aplicativos, etc., e com as queixas diárias deles, que são tratados, eles não têm banheiro, eles não têm momento de pausa, onde eles param, a polícia tende a achacar os pontos de parada deles, eles são revistados permanentemente pela polícia, principalmente se são pretos e se são mulheres pretas, eles são discriminados pela população que passa em volta, que pede os serviços, mas que discrimina quando eles estão na rua aguardando os chamados, etc. É bastante impressionante. Tem um caso que me impressionou muito, que foi de São Paulo, um relato de São Paulo, que o trabalhador levou marmita, ele fazia entrega para um restaurante e pediu ao dono se ele poderia sentar numa mesa, num canto, em algum lugar, para comer a marmita dele, e o dono do restaurante se recusou, dizendo que ele não tinha nada a ver com isso, e o trabalhador teve de comer na calçada, mas ele fez uma luta, e é importante que isso seja dito, há lutas, mas elas ainda estão muito desconectadas umas das outras. No dia seguinte, ele avisou a todos os trabalhadores, todos os amigos dele dos aplicativos, e uns 50 entregadores de aplicativo foram almoçar na porta do restaurante. Então, é interessante para a gente ter uma certa dimensão que essas opressões aumentam. Há maior resistência a essas opressões, há lutas, mas há ainda um escasso horizonte comum de enfrentamento. E isso significa que a gente vai naturalizando uma vida social de concorrência exasperada. Bom, e agora o terceiro ponto, que são as políticas paliativas, que, a meu juízo, são tão graves quanto as que promovem, intensificam expropriações dos meios de existência e de vida, inclusive dos direitos, e que vêm reconfigurando esse empreendedorismo. Os mesmos que defendem o empreendedorismo, eu vou pegar apenas 3 blocos de agentes sociais, porque eu acho importante trabalhar com eles, embora eu, pessoalmente, trabalhe com um deles só. Primeiro, organismos internacionais como o Banco Mundial e outros. Segundo, os aparelhos privados de hegemonia financiados pelo empresariado. E terceiro, as igrejas. Esses três blocos de agentes atuam no que eu chamo mercantil filantropia. É uma filantropia que vem sendo reconvertida em profissionalização e em maneira, inclusive, de reverter em formas mercantis e de acesso aos fundos públicos. Então, do ponto de vista dos organismos internacionais, isso é mais conhecido, é bastante conhecida a política do Banco Mundial de ataque à pobreza. É um ataque à pobreza sem alterar nenhum fundamento, nem da produção de pobres, nem da reprodução, e, ao contrário, exacerba esse processo. Nós conhecemos as várias políticas que foram disseminadas pelo Banco Mundial, em especial as políticas de transferência condicional de renda, microcréditos. O microcrédito foi a última e talvez seja uma das mais impactantes pelo avassalamento de mulheres que acabou produzindo, sem falar do estímulo ao empreendedorismo e do estímulo à participação do setor privado nas políticas universais. Então, não apenas o estímulo, mas a implementação mesmo. A gente sabe que o Banco Mundial não é apenas um banco, né? Desde o trabalho magistral do João Márcio Mendes Pereira sobre o Banco Mundial, a gente tem um painel do Banco Mundial excelente, como ele é não só um ator também intelectual, um formulador de política, mas ele coparticipa dos estados, dos seus, digamos, dos seus emprestadores, né? Dos seus devedores. O segundo, que é o que eu estudo mais, eu vou deixar por último, eu vou falar muito rapidamente
das igrejas, porque eu não é a minha área de estudo, embora eu esteja orientando, eu estou com 2 orientandos trabalhando especificamente com o neopentecostalismo, com teses que vão ser teses excepcionais, e um deles, aliás, já é bastante conhecido, já tem bastante material publicado. De alguma maneira, a impressão que a gente tem é que as igrejas, eu estou falando das igrejas em geral, mas depois tem de qualificar, as igrejas renovaram a lógica do início do século XX no Brasil, quando a miséria era o melhor meio de capturarem os fiéis. E além disso, também uma prática do início do século XX, manter esses fiéis numa espécie de cativeiro através de formas de chantagem. Embora no início do século XX essas práticas fossem da Igreja Católica mais conservadora no Brasil, o ingresso do neopentecostalismo, especialmente com origem nos Estados Unidos e com fortes articulações com setores empresariais, a introdução do neopentecostalismo, de alguma maneira, recupera essa lógica de forma urbanizada, não mais o rebanho rural, agora o rebanho urbano, e ela reproduz, de alguma maneira, o ataque à pobreza, mas vai ainda mais longe do que os aparelhos privados de hegemonia, porque ela oferece votos cativos, né? Fazendo, no meio do caminho, fazendo acertos com as mais diversas formas de violência direta. No caso do Rio de Janeiro, com as milícias, mas nós sabemos, nós temos hoje em dia, excelentes jornais sobre violência policial em São Paulo, as formas da violência dos assassinatos em São Paulo, não só Rio de Janeiro, mas também no Nordeste, etc., na conexão com algumas dessas igrejas. Nenhuma dessas igrejas é homogênea, é importante destacar isso. Essas igrejas têm tendências e correntes muito diversas, e muitas vezes correntes díspares, e isso é talvez muito evidente no caso da Igreja Católica, entre o papado e a prática de parcela da Igreja Católica, por exemplo, no Brasil, mas também entre os neopentecostais, há grupos bastante diferentes, há pastores com posições diferentes, não as igrejas, a análise das igrejas demanda trabalhos muito especializados que eu não tenho condições de entrar, mas vou para os aparelhos privados de hegemonia, que são mais o meu terreno. Aparelhos privados de hegemonia são organizações da vida social que não são empresas e não são órgãos governamentais, são associações sem fins lucrativos dos mais variados tipos, e, segundo Gramsci, configuram um dos espaços privilegiados das lutas de classes e integram o Estado. Eu não vou ter tempo de apresentar tudo isso, mas o que eu quero enfatizar é que nós temos no Brasil, especialmente após 1990, um crescimento impressionante de um ativismo empresarial através da formação de associações sem fins lucrativos, as mais diversas, voltadas para os setores populares. Isso começa antes, nós temos já trabalhos de pesquisa histórica mostrando que isso já existia anteriormente, principalmente entre 1958 e 1964, eles também se expandiram, mas voltaram a encolher durante a ditadura. Esse tipo de aparelho empresarial voltado para a responsabilidade social, filantropia social, investimento social privado, etc. Os termos são novos, mas as práticas nem tanto. E eles atuam principalmente na disseminação de que é possível que o apoio empresarial
possa minorar a catástrofe social que as empresas que financiam esses aparelhos promovem. Então, nós temos uma enorme quantidade de entidades desse tipo. Eu vou citar algumas das maiores, mas nem são necessariamente as mais importantes, embora elas sejam conhecidas. O primeiro é o GIF, Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. O outro se chama Comunitas, é uma entidade sem fins lucrativos financiada por empresários, e dois outros aparelhos que são muito conhecidos de todos nós, que são o Movimento pela Base, que é dirigido pela Fundação Lehman, e o Movimento Todos pela Educação, que foi durante muitos anos dirigido pela Fundação Roberto Marinho, e, se eu não me engano, atualmente está sendo dirigido pela Fundação Lehman também. Então, é uma tendência desses aparelhos privados de hegemonia de avançarem na definição, avaliação, implementação e gestão das políticas públicas de cunho universal, especialmente transporte, saúde e educação, e através do gerenciamento direto dessas políticas por essas entidades sem fins lucrativos. As entidades são sem fins lucrativos, mas não são sem fins engordativos, uma vez que seus dirigentes recebem bastantes recursos e que elas vivem, em boa medida, do fato de terem imunidade de impostos e de realizarem políticas públicas para os quais recebem os recursos públicos, e ainda, em terceiro lugar, elas vendem materiais, não as entidades, mas as empresas associadas às entidades, vendem materiais para os governos municipais, estaduais e federal. Bom, eu estou com 26 minutos, eu vou ver se nesses últimos 3 minutos eu só apresento um pouquinho a questão da pandemia. Então, o problema que nós temos, o que eu queria destacar, né, do problema nessas políticas paliativas, é que a filantropia ela é sempre um recurso dos que têm muito para minorar o sofrimento dos que não têm. E ela é completamente distinta de uma política solidária, da construção de formas solidárias de vida. E que o massacre midiático de políticas de cunho filantrópico, usando os termos, inclusive, da solidariedade, lembro a todos, ano passado, a propaganda diária que a Rede Globo fez de uma tal de Solidariedade SA, que seria os empresários atuando filantropicamente para minorar a catástrofe da pandemia, enquanto, ao mesmo tempo, os mesmos empresários iam ao gabinete do Bolsonaro para exigir que o Bolsonaro considerasse todas as atividades de exploração da força de trabalho como atividades essenciais. Bom, então, o que a gente tem é que esses processos que eu falei até aqui são todos processos já em curso, pelo menos desde 1990, e foram acelerados numa velocidade espantosa durante a pandemia. Então, nós não sabemos ainda qual será o desenho, tanto brasileiro quanto internacional, dessa configuração da força de trabalho. Tanto as expropriações se intensificaram, por incrível que pareça, como a concentração, a centralização, retiradas de direitos, principalmente através de formas de trabalho remoto e outros elementos tecnológicos que contribuem para isso. Então, esse problema é um problema internacional. Nós temos escassa organização internacional dos trabalhadores no cenário internacional, embora tenhamos excesso de organização internacional do ponto de vista do capital. A tendência, pelo menos até aqui, dos países centrais é tentar garantir a adesão de suas próprias populações e evitar cisões dramáticas que vêm crescendo nesses países. E se isso de fato ocorrer, quer dizer, melhoria das condições de vida dos trabalhadores em países centrais, isso significa que eles vão subir os muros
internacionais, e até aqui não há nenhum projeto, nenhum projeto de melhoria das condições de vida, de fato, no cenário internacional. Nem mesmo a produção de vacinas em escala internacional está tendo um encaminhamento decente, nem mesmo a questão do aquecimento global vem conseguindo receber um tratamento adequado no cenário internacional. No caso brasileiro, todas essas políticas que eu mencionei são agravadas pela presidência protofascista e pela destruição acelerada de todas as barreiras civilizatórias erguidas pela Constituição, que já estavam erodidas, mas que agora vêm sendo implodidas sem dó nem piedade, uma por uma, todos os dias. Então, eu tracei um panorama da tragédia e agora a gente teria de pensar junto como é que a gente pode sair disso.